esta reflexão da palavra de Deus, quando Paulo, descrevendo aqui a maneira como se devemos orar, a maneira com que devemos chegarmos à presença do Senhor. A gente vê que quando Paulo descreve este momento de uma maneira que traz essa expressão de mesmo a maneira que também o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. A gente vê que o ser humano, ele é frágil. O ser humano, ele é dotado de altos e baixos. Momentos que a gente podemos pegar do céu são momentos que a gente vamos orar e ficamos como se estivesse batendo numa lata. São momentos que vêm nossas fraquezas espiritual, que perdemos força para orar, para buscarmos ao Senhor. Porque a gente sabe que cada um passamos por essas fases. Porque tem momento que a gente não perdemos uma oração, não perdemos um culto. Estamos como se fosse um novo convertido. O novo convertido, ele tem a sua necessidade de buscar, de conhecer, de ter uma experiência. E principalmente quando se vem a dificuldade na vida, a gente vê que logo eles, quando começam a aprender e entender o objetivo, o que é oração, qual é a particularidade que a oração faz parte da sua vida. E quando alguém entende essas situações, que oração é onde a gente possamos encontrar nossas respostas, nossa vitória, as nossas dificuldades que estamos passando. Mas Paulo, ele traz aqui que o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas, quando nós não temos força para falar nenhuma palavra. Quantas vezes os senhores, as senhoras que chegaram a este ponto de um dia dobrar seu joelho, de um dia chegar num culto de oração, ou um culto de círculo de oração, e você não tem uma palavra para se expressar. Você não tem, muitas vezes, nem como se fosse Ana. Ana, quando ela subiu no templo, ela não tinha nenhuma expressão de palavra. Ela apenas sussurrava. Mas Paulo, ele traz esta referência. São fraquezas espiritual de nossas vidas. Quando as forças nos faltam, as palavras desfaz de nossas bocas para transmitir de nossas necessidades. Mas Paulo, ele traz para nós que devemos entendermos e compreendermos que o Espírito Santo de Deus é que intercede com um gemido inexprimível. É no momento que nos falta a palavra, o Espírito Santo que habita dentro de você, ele começa a falar com o nosso Pai, a transmitirmos verdadeiramente qual seja as nossas atenções de nossos pensamentos, de nossas necessidades. É como Paulo fala aqui, que aquele que examina os nossos corações, é Deus que examina os nossos corações quando a gente não temos palavra para expressar. Quantas vezes chegamos a estes momentos, quantas vezes a gente passamos por estas situações, porque oração, a gente sabe que faz parte da vida cristã. O crente só vence através da oração. O crente não vence através, muitas vezes, dos seus conhecimentos, das suas palavras, não. Mas o crente, ele vence as dificuldades, os momentos estreitos das nossas vidas, os momentos amargos, os momentos que traz desafio para as nossas vidas e uma experiência diante das nossas fraquezas.
É a oração que podemos chegarmos diante de Deus, temos uma intimidade espiritual diante do Senhor. E nem todos têm este desejo, esse propósito de orar, de buscar a face do Senhor, porque a gente sabe que quando o crente ele ora, ele começa agora a ter a sua vida espiritual de um nível mais totalmente diferente quanto aqueles que não querem ter essa experiência. Mas Paulo, quando ele traz esta referência aqui, para que os irmãos pudessem entender, compreender, que ainda que não tenhamos palavra para falar diante das nossas orações, mas o Espírito Santo de Deus, aleluia, que habita dentro de nós, ele intercede com um gemido inexprimível. Quantas vezes nos falta a palavra quando a gente vai orar, quando a gente dobramos nossos joelhos e não sabemos como falar diante de Deus, e não sabemos como entregarmos as nossas necessidades diante de Deus, mas o Espírito Santo do Senhor que nos orienta, aleluia, que nos dá verdadeiramente, que fala por nós, ainda que não tenhamos palavras, ainda que não tenhamos verdadeiramente expressão para falarmos dos objetivos que Deus tem para conosco. Mas possamos observarmos aqui, Paulo, ele traz esse despertamento, quando ele diz que aquele que examina o nosso coração, sabe qual a intenção do Espírito, aquele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Deus intercede por nós, Deus intercede por você, aleluia. Ainda que você não tenha palavras para falar, para dizer a Deus qual é a sua necessidade, qual é a circunstância que você esteja a passar, mas Deus está dizendo a nós, aleluia, que o Espírito Santo de Deus é que intercede por nós que somos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem para aqueles que amam a Deus. Não se preocupe se você esteja passando por dificuldade, pelas provas, pelas enfermidades, pelas situações caóticas, dos desempregos, muitas vezes a escassez, mas tudo contribui para aquele que ama a Deus. Deus está no controle destas situações. Deus ele está agindo ao teu e ao nosso favor no meio desta dificuldade que esteja a passar. Porque Paulo ele fala que sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para aquele que ama a Deus, mas aqueles que são chamados segundo o seu propósito. É o propósito de Deus, é o projeto de Deus que Ele tem nos arquitetado sobre nossas vidas. É como o projeto de um caminho que vai passar transportes, que vai passar caminhão, que vai passar ônibus, carros. A gente vê que todos têm aqueles projetos para arquitetar, projetar aquela pista. Assim é o projeto de Deus na sua vida, na nossa vida. Deus tem arquitetado a tua história. Deus tem arquitetado o projeto, o plano do Senhor por onde a gente devemos passar. Mas como nós somos ser humano, a tendência, as fraquezas humanas, muitas vezes a gente começamos a interrogar a Deus: por quê e para quê? Por quê e para quê estou passando por isso? Mas é o projeto de Deus, é o propósito de Deus nas nossas vidas, que passamos por este caminho, por estas situações. Deus está no controle, Deus está trabalhando em silêncio,
Deus está trabalhando aonde a gente não estamos vendo o que Deus está fazendo, porque muitas vezes a gente quer ver o agir de Deus, o trabalhar de Deus, mas tem momento que Deus trabalha no oculto. Deus trabalha de uma maneira totalmente diferente daquilo que nós esperamos. Quando a gente pensa que Deus está lá na frente, Deus está atrás. Quando a gente pensa que Deus está de lado, Deus está do lado esquerdo. Aleluia, Deus trabalha. Deus trabalha para aquele que ama a Deus. É o propósito do Senhor. O Senhor tem determinado na tua história, na tua vida, por estes momentos de dificuldade. Deus tem determinado estas situações. Aí você possa dizer: mas por que Deus determinou estas situações para eu passar? Por estas noites escuras, por estes momentos difíceis nas nossas vidas. Mas é o propósito dele. Deus está no controle da nossa vida. Ele é Senhor. A Bíblia diz que a gente não devemos contendir com o oleiro. Deixa o oleiro trabalhar. Ele sabe aonde vai agir em nossas vidas. Ele sabe por onde vai colocar cada um segundo o propósito de Deus. Ele sabe quantas pedras você pode carregar. Ele sabe quantas caminhadas você pode ir. Aleluia. A gente muitas vezes caminhamos por 10 minutos e ficamos dizendo: estou cansado. Caminhamos muitas vezes por meia hora, estamos cansados. Caminhamos muitas vezes 1h30, estamos cansados. Mas Deus sabe até onde você pode ir. Deus sabe até quantos quilos a gente podemos suportar. Deus não prova ninguém além das nossas forças. Deus prova cada um segundo a medida aonde a gente possa suportar. Deus conhece as nossas estruturas. Deus conhece a nossa vida. Ele sabe os nossos temperamentos. Ele sabe muitas vezes se a gente é ansioso, se a gente muitas vezes é aquela pessoa inquieta. Deus sabe, aleluia, das nossas estaturas. Deus ele não erra o alvo. Ele não errou o alvo na sua vida. Se Ele colocou você para passar por este estreito, lembre, Deus está no controle para ir à tua frente, para te ajudar, para restaurar a tua força. Porque Deus é grande, Deus é maravilhoso. Não desista, não queira voltar atrás, porque muitas vezes a gente vai caminhando, muitas vezes está tão pertinho de Deus mudar a nossa história, está tão pertinho de Deus dar vitória, mas quando alguma coisa que muitas vezes a gente não está suportando, a gente quer sair do lugar, a gente quer parar de caminhar, a gente quer parar de desistir, mas às vezes está tão pertinho de Deus dar a vitória, de Deus fazer coisas grandes nas nossas vidas. Mas eu te digo, suporte mais um pouquinho, Deus vai chegar, Deus está trabalhando, Deus está agindo aonde nós não podemos agir, porque Ele é Deus, Ele é maravilhoso. Faça como Paulo descreveu, Ele intercede por nós com um gemido inexprimível. Deus está intercedendo, Jesus está intercedendo por você. O Espírito Santo do Senhor, Ele é o teu consolador, que consola nas horas da aflição. Pai, aqui estamos, Senhor, mais uma vez, este momento que fazemos esta live, Pai. Quero te agradecer por esta oportunidade de estarmos no círculo de oração, mais uma vez, Senhor, para falar da tua grandeza, do teu propósito, da tua vontade, Pai. Te agradeço pelas nossas pequenez, pelas nossas incapacidades de sermos um mensageiro, levarmos a tua palavra.
Ajuda os teus filhos, tuas filhas que precisam de um milagre, aqueles que estão passando por momentos difíceis, por momentos, meu Deus, que parece que nunca vai passar as dificuldades, Pai. A noite é tão longa, a dificuldade, a estrada parece que não tem fim, o sol é escaldante, meu Deus, as sandálias começam a se desgastar. Durante a caminhada, Senhor, o sol vai desgastando o corpo, Senhor, vai desgastando muitas vezes, Senhor, mas Tu és o Deus para dar vitória ao Teu servo, à Tua serva que precisa de um socorro da Tua parte. Dê vitória, Pai. Muda as situações que estamos passando, Senhor, estamos viciando. Tu és o Deus de vitória, Tu és o Deus de milagre, Tu és o Deus que responde à oração dos santos, Senhor. Aqueles que verdadeiramente estão diante do Teu querer, dos Teus objetivos, Pai. Ajuda, Senhor, dê vitória, Senhor, nos ajude aqueles que estão passando, que estão nos leitos do hospital, passando pelas noites escuras, aqueles que estão internados nos leitos, na UTI, Senhor. Vá lá neste momento, dando vitória, mudando essas situações, consolando as famílias, dando, Senhor, milagre na vida de cada um, porque Tu és médico por excelência. Senhor, ajude, Senhor, todos os Teus servos, os que estão trabalhando, os que não estão trabalhando, abre as portas, Senhor, faz um milagre, ajuda os que estão trabalhando, dê livramento, guarda, sustenta nos seus empregos, Senhor. Continua abençoando a todos os Teus servos, aos nossos irmãos de outros estados, de outros países, Senhor. Quantos irmãos que nos têm nos dado a oportunidade de conhecer, de estar nos falando, Senhor, com eles, apesar da linguagem, da cultura, Senhor, mas eu quero Te agradecer por este privilégio. Continua abençoando a cada um, Senhor, que nos tem dado este momento, desta oportunidade, estamos juntos, Senhor, num momento de oração, num momento de louvor, num momento de gratidão, num momento da Tua palavra, Pai. Ajuda todos, Senhor, aqueles que não puderem estar aqui, os que estão nas suas congregações. Meu Deus, ajuda o Teu povo, os Teus filhos, Senhor. Vai ajudando, Senhor, a cada um, guardando, livrando, abençoando por Tua misericórdia, Pai. Queremos Te agradecer, Senhor. Nos ajude e continua abrindo portas, Senhor. Continua, Senhor, fazendo milagre, tirando os empecilhos, embaraço, para que possamos fazer a Tua obra, Senhor. Tu sabes, Pai, Tu és o Deus Todo-Poderoso. Ajuda-nos a podermos, Senhor, ter esta oportunidade mais e mais vezes, Senhor, para levar o Teu nome para os necessitados, aqueles que precisam de uma palavra, Senhor. Tu sabes quantos que vão na Tua casa, Senhor, em busca de uma palavra, em busca de um socorro, Senhor. Nos usa como instrumento nas Tuas mãos, mas tira os empecilhos, os embaraços, Senhor, aqueles que querem atrapalhar, aqueles que estão muitas vezes, Senhor, para impedir, para que possamos fazer a Tua obra. Mas Tu és o Deus poderoso, Senhor. Nós queremos Te agradecer pelas Tuas misericórdias e a Tua bondade. Em Teu nome, Pai, nós Te agradecemos por tudo. Amém. Que Deus continue abençoando aos nossos irmãos. Somos agradecidos a Deus por este dia e, se Deus permitir, ou a gente vai estar sábado ou estaremos aqui só segunda-feira para fazer este momento de reflexão da palavra de Deus. Uma boa noite, que Deus abençoe a todos, queridos, amados irmãos.